Fala, nadador! Hoje eu tô aqui para te mostrar a importância do descanso e por que o descanso provavelmente está atrapalhando a sua evolução. Eu sou Conrado Lino, nadador de alto rendimento, personal swim, e você vai sair daqui com várias estratégias para melhorar o seu treinamento, melhorar os seus resultados através do descanso. Bora para esse vídeo que tá sensacional. O que é e como funciona o treinamento? A primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o que é treinamento e como a gente treina. Primeiro, treinamento é a gente sair do ponto A ao ponto B e buscar evolução. Ter uma evolução, seja na força, na resistência, na velocidade, no deslize, no capacidade aeróbica, capacidade anaeróbica. Treinamento é desenvolver alguma habilidade ou desenvolver o seu corpo para aguentar uma nova carga, um novo estímulo e assim por diante. Então a gente sempre pensa em desenvolvimento, não em manutenção. E como funciona o treinamento para o nosso corpo? A gente dá um estímulo e espera que o corpo aguente esse estímulo e se reconstrua mais forte do que ele estava anteriormente. E eu vou dar um exemplozinho bem simples. Vamos supor que eu tenho 4 fibras de musculatura e eu vou usar essas 4 fibras para puxar 20 quilos. Se eu usar as 4 fibras, provavelmente, se 20 quilos for o máximo da carga que eu consigo, eu vou romper uma fibrazinha. E aí, eu tenho que descansar para o corpo recuperar essa fibrazinha e criar mais uma fibra. Então, o meu músculo passou de ter 4 fibras para ter 5 fibras. E aí, consequentemente, ele fica mais forte. E é claro que esse é um exemplo simples para você entender, mas basicamente a gente tem um estímulo que fere levemente o corpo e o corpo se reconstrói mais forte. Aí a gente dá outro estímulo que fere o corpo novamente e reconstrói o corpo mais forte. Só que para que o corpo consiga reconstruir, ele leva tempo. E é nesse ponto que entra o descanso. Por quê? Se você não dá tempo suficiente do músculo que tinha 4 fibras reconstruir a quarta e depois criar uma quinta, você começa a treinar com 3, daqui a pouco você começa a treinar com 2, com 1 e aí rompeu o seu músculo. Isso acontece porque você tirou a possibilidade do seu corpo recuperar. Então aquela história de no pain, no gain, cara, quanto mais eu treinar melhor, cuidado. Porque dentro do treinamento, dentro do processo do treinamento, existe o processo de recuperação do corpo. Ah, Conrado, então se eu fizer um treino e passar a semana inteira descansando, depois mais um treino, eu vou evoluir? Não. O que é mais importante? Treinamento ou descanso? Partindo do ponto que a gente tem que dar um estímulo para o corpo para que ele possa treinar e depois deixar de recuperar o suficiente, você tem que perceber que os dois são muito importantes e precisam ser equivalentes. Não necessariamente equivalente um treino, um descanso, um treino, um descanso, de 1 para 1, mas eles têm que ser equivalentes dentro de um período de treinamento, dentro de um período do dia, dentro de algumas horas. Eu vou explicar. Se eu treino 6 horas por dia e durmo só 4 horas à noite, eu já não estou descansando o suficiente. Não foi proporcional. Agora, se eu treino intensamente a semana toda e durmo bem a semana toda, eu aguento essa semana de estímulos e aí eu consigo descansar 2 dias no final de semana e recuperar o meu corpo para que ele possa voltar para mais uma semana de intensidade. E se a gente pegar várias semanas consecutivas, repetindo várias semanas de intensidade, a gente também vai ter o cansaço por acúmulo. E aí esse cansaço por acúmulo, a gente vai tirar ele, a gente vai descansar com supercompensação, que é passar uma semana treinando mais tranquilo, com polimento, que é quando a gente começa a traduzir o treinamento em velocidade para competição, ou nas férias. Então, se você treina muito e descansa pouco, o que acontece é o seu treinamento deixa de ser treinamento e passa a ser uma agressão ao seu corpo. E aí, provavelmente, ou você vai ter uma lesão, ou você vai parar de evoluir, ou você não vai conseguir colocar mais intensidade nos seus treinamentos. Se você descansa mais do que treina, você não vai evoluir. Por quê? Você está descansando do quê? Se você não treinou, se você não foi para academia, se você não foi nadar. Então a ideia é sempre conseguir equilibrar treinamento e descanso. Mas, Conrado, eu quero treinar mais intenso, eu quero ser mais forte, eu quero evoluir mais rápido do que os outros. O que eu faço? Tem algumas estratégias incríveis que eu vou passar agora.
as 3 melhores estratégias para descansar com qualidade. Agora eu vou te mostrar o segredo que todo atleta usa para que possa melhorar, evoluir, ter muito mais resultado dentro do treinamento, conseguindo elevar o número de treinamentos por semana, elevar as horas de treinamentos por semana, porque ele consegue elevar também o descanso. As 3 principais estratégias são alimentação, hidratação e sono. Por que a gente fala isso? A gente fala que a alimentação é a gasolina do seu motor. A hidratação, ela é o óleo do motor. E o sono é o descanso, a recuperação desse motor que foi usado. Então é como se o motor nunca ficasse velho, porque você deixa ele descansar. Quando você alinha esses 3 pontos num nível de alto rendimento, você consegue treinar e desenvolver o seu nado em alto rendimento. O que eu quero dizer com alto rendimento? Alimentação não existe. Eu como 5 dias certo e 2 errado. Eu como todo dia bem, mas eu como um docinho no final do dia. Não, a alimentação tem que ser saudável, do começo ao final da sua vida. Nas férias, a gente pode até dar aquela engordadinha a mais, porque tá de férias, pode relaxar, comer uns doces, umas pizza, umas porcaria. Porém, durante o período de treinamento, durante a semana, não coma errado. E aí a gente vem aqui pro básico. Descasque mais e abra menos pacotes. Tudo que você descasca, você come. Tudo que você tem que abrir pacote, você não come. Essa ideia é muito simples e faz com que sua alimentação fique muito mais saudável. Ah, Conrado, mas eu tô comendo uma barrinha proteica que é saudável. Cara, se é industrial, não é tão saudável quanto uma banana, quanto uma melancia, um morango, quanto um pedaço de carne. Ah, Conrado, mas a salsicha tem a mesma quantidade de proteína que uma carne moída. Tá, só que a qualidade da salsicha, pensando em alimento, é muito pior do que a qualidade da carne. Então comece a descascar mais e abrir menos pacotes. Coma alimentos que são mais saudáveis, porque isso é a gasolina do atleta. É o principal. Segundo ponto, hidratação. Vamos começar do pior pro melhor. Tem gente que bebe álcool, tem gente que bebe refrigerante, tem gente que bebe suco achando que é saudável. O suco é saudável? Sim. É melhor do que refrigerante, é melhor do que você tomar Coca-Cola ou álcool, porém, o suco não é água. E eu não tô falando do suco de caixinha, que é pior do que o suco natural, nada disso, eu tô falando de suco. Tem gente que bebe suco ao invés de beber água, e o corpo precisa de água. Então, cara, beba muita água. Preciso beber 10 litros de água? Não, que daí você vai forçar os rins à toa. Mas, cara, 2,5 litros, 3 litros é o mínimo. Você precisa acordar, e essa é uma estratégia sensacional. Todo dia acordou, bebe 500 ml de água de uma vez. Você vai ver que o seu corpo fica muito mais rápido, muito mais acordado, muito mais ativo por causa de água. Vai fazer uma alimentação grande, por exemplo, um almoço ou uma janta, bebe meio litro de água antes, uma meia hora antes. E claro, beba água durante os treinamentos. E o terceiro ponto, que é o mais importante dos 3, é durma com qualidade e horas bem dormidas. Você precisa descansar. Não adianta você achar que vai dormir da meia-noite às 6 horas e achar que tá tudo bem. O corpo vai pagar um preço. Ah, Conrado, mas eu sinto que eu durmo muito bem se eu dormir só 6 horas. Talvez você esteja acostumado com estar no estado de sobrevivência. Mas o ideal é dormir de 8 a 9 horas por noite. Ah, Conrado, eu consigo dormir só 7. Começa a estratégia para dormir um pouquinho mais cedo. E ainda melhor, começa a melhorar a qualidade do seu sono. Como? Ponto 1. Sem luz no quarto. Não pode ter um pingo de claridade. Colocou a mão na frente do rosto, enxergou a mão, tá muito claro o seu quarto, você precisa ou fechar a persiana, e aí tem que ser aquelas blackout, ou então comprar aquelas máscaras de dormir. Eu vou até deixar uma recomendação aqui da máscara Orbi da One Sleep, que é aqui eu durmo. Cara, ela é 100% blackout, você não enxerga nada com ela e não fica incomodando nos cílios, não fica apertando o rosto, enfim. Mas melhora isso. Ponto 2. Quando você for dormir, deite numa roupa de cama confortável, numa cama que seja legal, num colchão que não seja muito mole, tem que ser firme, num travesseiro, que, de novo, eu vou recomendar todos esses materiais da One Sleep porque são incríveis, é uma qualidade de outro mundo, e principalmente, falando do travesseiro, eu tinha dor na lombar e dor no ombro esquerdo de dormir. Então eu sempre dormia metade da minha noite de barriga para baixo, metade da noite
de lado. E eu parei com isso, agora só durmo de lado, graças a Deus, que é muito mais confortável por causa do travesseiro da Coluna Relax, que deixa a sua cervical, cara, alinhadinha, a altura ideal. E tem muita gente que já comprou num vídeo que eu falei lá atrás e que também gostou. Sério, eu tinha 2 travesseiros, um menorzinho e um mais alto. Eu apaguei esses da minha vida, eu só uso eles agora para encostar na cama quando eu vou jogar ou escrever alguma coisa, ler. E para dormir, eu só uso o travesseiro Coluna Relax da One Sleep. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer e se quiser comprar, usa o cupom Fala Nadador para ter 10% de desconto em qualquer material que você comprar dentro do site da One Sleep. Sério, a qualidade do sono muda completamente quando o seu travesseiro é bom, quando o seu cobertor é bom, quando o seu lençol é bom, quando você tem um quarto totalmente escuro. E um bônus extra, você precisa dar uma soneca à tarde. Por isso que eu uso muita máscara, porque à tarde o meu quarto não fica tão claro e aí eu consigo não enxergar nada com a máscara. Se você consegue dormir ali 20 minutinhos logo depois do almoço, você dá aquela recuperada e acorda com muito mais energia. Mas é 20 minutos, não mais que isso. Senão você vai começar a entrar no sono mais pesado. A não ser que você durma 1h30, 1h40. Aí sim, você passa por um ciclo de sono e vai acordar quando tá mais tranquilo. Fato é, se você alinhar alimentação, hidratação e sono, que são as coisas mais fáceis do mundo de você fazer, só depende de você, você vai começar a evoluir muito mais rápido e melhorar os seus tempos, potencializar os seus treinamentos, porque você está equilibrando o descanso e o treinamento. Esse é o vídeo de hoje. Parabéns a você que chegou até o final do vídeo e aprendeu como melhorar, como potencializar o seu treinamento. Se você chegou até aqui, lembra de escrever descanso para eu saber que você chegou no final do vídeo e te dar parabéns. Se você quiser conhecer os produtos da One Sleep, vou deixar o link aqui embaixo. É só usar o cupom Fala Nadador que você vai ter 10% de desconto em qualquer produto da One Sleep e bora nadar mais rápido. Valeu? Boa semana para vocês!